Fúria entre irmãos. Quando pensamos no Triceratops, normalmente imaginamos batalhas contra o Tiranossauro Rex, mas um dos fósseis mais famosos já encontrados mostra que seu inimigo mais perigoso podia ser outro membro da própria espécie. O espécime conhecido como Big John foi descoberto com um enorme buraco em sua gola óssea, e análises revelaram que o ferimento cicatrizou parcialmente, provando que ele sobreviveu ao ataque. Os cientistas acreditam que durante uma disputa entre dois machos, um dos longos chifres atravessou violentamente sua gola, causando uma lesão extremamente dolorosa. A região atingida ficava próxima de nervos importantes e vasos sanguíneos, fazendo com que cada movimento de cabeça tivesse sido um verdadeiro tormento. Embora a causa exata de sua morte permaneça desconhecida, a principal hipótese é que uma infecção causada por esse ferimento tenha provocado uma morte lenta e agonizante. Dinossauros lutadores. Esse começa com dois dinossauros tão cabeça dura que nem serem soterrados vivos foi capaz de parar a briga. De um lado, o Protoceratops, um parente do Triceratops do tamanho de uma ovelha, com um bico forte o bastante para decepar uma mão. Do outro, o Velociraptor, um predador do tamanho de um peru, armado com uma garra curva em forma de foice. O resultado é um dos fósseis mais dinâmicos já encontrados, o exato momento de uma luta de morte. O Protoceratops mordendo com tanta força que pode ter estilhaçado o braço do raptor, se não arrancado ele inteiro. O Velociraptor crava a garra bem no pescoço do Protoceratops. Esse é um dos únicos registros de predação ativa em fósseis, e o que ele sugere é ainda mais louco. O Velociraptor era muito menor que a presa. Foi uma aposta desesperada por comida ou evidência de caça em bando que deu terrivelmente errado. De um jeito ou de outro, o resultado é o primeiro dinossauro que a gente pode afirmar com confiança que tinha aquela raça no sangue. Pescador que foi pescado. Você com certeza já ouviu o ditado que diz: o feitiço sempre vira contra o feiticeiro. Aposto que não sabia que existe um fóssil que prova isso literalmente. Os pterossauros eram répteis voadores que dominaram os céus durante boa parte da era mesozoica. Não eram dinossauros, mas surgiram lá atrás no período Triássico. Tinham de tudo: caçadores de insetos com envergadura menor que um braço e gigantes do tamanho de uma girafa, e vários que caçavam peixes rasgando a superfície de lagos e oceanos. Foi exatamente isso que um deles estava fazendo há 150 milhões de anos atrás. O Rhamphorhynchus era perfeitamente adaptado para essa vida de pescador, com dentes feitos para prender presas escorregadias. Só que essa pescaria não terminou como devia. O fóssil mostra o pterossauro mergulhando, fisgando um peixe e no meio da mordida sendo atacado por outro peixe de focinho comprido e pontudo, o Aspidorhynchus, que cravou o bico direto na asa do pterossauro, arrastando os dois para debaixo d'água. E a parte mais idiota de tudo, o peixe era pequeno demais para realmente conseguir caçar o pterossauro. Não era nenhuma tentativa de predação de verdade, ele só viu o movimento, o instinto disparou e essa decisão de fração de segundo virou fóssil para sempre. Infecção mortal. Nem todo animal pré-histórico morreu de forma idiota. Alguns viveram vidas tão brutais que é um milagre terem durado tanto tempo. Exemplo, o T-Rex. Todo mundo sabe que eles eram insanos, mas acho que ainda não fazemos ideia do tamanho do absurdo. Vamos falar do fóssil mais famoso, a Sul, um dos T-Rex mais completos e maiores já encontrados. Os ossos dela são basicamente um prontuário médico preservado em pedra, costelas quebradas, um osso da perna tão infeccionado que inchou ao dobro do tamanho normal, e buracos misteriosos na mandíbula. Mesmo assim, ela sobreviveu a tudo isso e ainda viveu o suficiente para desenvolver artrite na coluna. Ou seja, Sul não só se recuperou de ferimentos que matariam praticamente qualquer outro animal, ela envelheceu. Empalado vivo. Ser um predador de topo não te torna intocável, principalmente no Jurássico, época do Alossauro. Esse era o carnívoro dominante do período, cerca de 9 metros de comprimento e mais de 2 toneladas. Se existisse hoje, seria de longe o maior predador terrestre do planeta. Mesmo assim, toda vez que um Alossauro saía para caçar, ele estava literalmente apostando a própria vida, porque o seu ambiente é um dos raros ecossistemas da história em que as presas podiam ser mais perigosas que os predadores. O Diplodocus, por exemplo, carregava uma cauda de mais de 12 metros, capaz de acertar um golpe com força suficiente para quebrar qualquer osso. E tinha o Estegossauro, que talvez tivesse a arma mais perigosa da história animal, o Tagomizer. 4 espinhos do tamanho de espadas na ponta da cauda, com força suficiente para atravessar qualquer coisa. E o Alossauro sabe bem disso, porque temos o fóssil de um que resolveu brigar com o Estegossauro e perdeu. Um golpe de cauda cravou um espinho direto na pelvis, quebrando o osso e deixando uma infecção que acabou matando o predador. Essa é a realidade de viver no mundo onde o jantar pode te matar de volta, e mesmo sabendo disso, o Alossauro continuava atacando, porque também já encontramos uma placa dorsal de Estegossauro com a marca de mordida em formato que combina quase perfeitamente com a mandíbula de um Alossauro. Primeiro atropelamento.
Nem tudo no registro fóssil é um choque de titãs, às vezes é só um passo. Pegadas fossilizadas são como fotografias em pedra, o exato instante em que o pé de um dinossauro pressionou o chão. Alguns mostram manadas se movendo juntas, outros capturam predadores rondando presas. Já encontramos até rastros de milípedes gigantes de milhões de anos antes dos dinossauros existirem. Mas às vezes pegadas não registram só o passo, elas registram a vítima embaixo dela. No Jurássico Superior, um saurópode anão estava andando por uma planície de lama, deixando pegadas para trás, e bem no meio do caminho dele havia uma tartaruga que escolheu o pior lugar do mundo para descansar. O resultado é uma tartaruga achatada, preservada por 150 milhões de anos, o que também faz dela o caso confirmado mais antigo de atropelamento da história, e um dos fósseis mais ridículos já registrados. Morto por uma árvore. Se existisse um prêmio para um dinossauro mais azarado da história, esse Parasaurolophus seria um dos principais candidatos. Seu esqueleto foi encontrado com uma impressionante sequência de lesões, incluindo uma pelve fraturada, costelas quebradas, ferimentos na mandíbula e, principalmente, uma vértebra no pescoço gravemente esmagada. Os pesquisadores acreditam que esse último ferimento pode ter sido causado pela queda de uma árvore, um acidente bem improvável. O mais impressionante é que o animal não morreu imediatamente. Os ossos apresentam sinais claros de cicatrização, indicando que ele continuou vivo por um bom tempo, suportando dores intensas enquanto ainda precisava caminhar, procurar por alimento e fugir de predadores. Como se isso não bastasse, os cientistas também encontraram indícios de uma grave infecção na mandíbula, que pode ter sido a responsável por sua morte. Embora não seja possível saber exatamente como sua vida terminou, esse fóssil revela que às vezes o maior perigo da pré-história não eram nem os predadores, mas sim uma sequência inacreditável de acidentes e muito azar. Morto pela própria comida. Para fechar, temos um ictiosauro morto pela própria coisa que ele tinha acabado de comer. Os ictiossauros eram répteis marinhos com corpos de golfinho que dominaram os oceanos por mais de 150 milhões de anos. Esse aqui viveu no Triássico e tinha um tamanho aproximado de um tubarão branco. Quando a gente pensa em oceano pré-histórico, geralmente lembra dos ictiossauros, mosasauros e plesiosauros, mas os mares do Triássico eram muito mais bagunçados que isso. Nessa época, tinham os notossauros, uma espécie bem esquisita. Também tinha os placodontes, que apesar da concha gigante, não tinham nada a ver com tartarugas. Também tinha os talatossauros, répteis costeiros, longos e finos, de até 4 metros. Por um tempo, todos esses animais dividiram o oceano, mas os ictiossauros eram de longe os mais dominantes, com espécies chegando perto de 15 metros de comprimento. Então, quando caçavam, normalmente a diferença de tamanho nem era disputa, só que não foi isso que esse fóssil mostrou. É um ictiossauro de 4 metros e meio tentando engolir um talatossauro de quase 4 metros inteiro, de uma vez só. O predador quase do mesmo tamanho da presa tentando descer ela numa única mordida, o que acabou sendo uma péssima ideia, porque o talatossauro engasgou e matou os dois, ficando entalado no próprio corpo do predador. Ganância pura.